Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Edi Joel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências. Então já há várias aulas nós estamos falando aí sobre os sistemas do corpo, né? Na última aula nós paramos um pouquinho sobre isso e falamos sobre os sistemas em outros organismos, né? Falamos de fungos e de plantas, e hoje a gente volta aí no sistema do corpo para ver um pouquinho sobre o sistema nervoso e essa interação toda aí entre os sistemas, tá bom? Então, perfeito, né? Eu acho que, assim, a gente está indo no caminho, então, assim, algumas coisas que eu já posso falar. Assim como, né, os neurônios podem enviar informações do cérebro para o corpo, o cérebro também recebe, né, informações. A gente enxerga porque células enviam, né, informações até o cérebro do ambiente à nossa volta, informações luminosas. Ou a gente pode ouvir, né, em alguns casos também pelo mesmo motivo. Tá bom? Então a gente tem sensores, mas a gente vai ter aula sobre os 5 sentidos e tal. Mas sim, então as células, os neurônios serão as células, né, que vão constituir o sistema nervoso, tá? Tem também outras células, tal, mas a mais importante aí é o neurônio, tá? Então o que que acontece, ó? A gente tem aqui a celulinha e ela continua aqui, ó, com essa ramificação aqui que é o axônio, tá bom? Então aqui, ó, aqui é a celulinha e aqui é a ramificação que é o axônio. Essa aqui, ela tem esses gominhos assim, ó, que são, a gente fala que é bainha de mielina, né? Que é uma proteína aí que ajuda esses impulsos nervosos que você está vendo passar aí, são uns impulsos elétricos, com a bainha de mielina eles têm uma outra velocidade, tá bom? Então, basicamente, o neurônio vai ser a célula que constitui o nosso sistema nervoso. Todo, tá bom? E aí a gente tem que entender, então, o seguinte, olha só, esse neurônio, ó, tá vendo que aqui é semelhante à célula eucarionte, aqui, não ficou muito legal porque eu pus de vermelho, né? Deixa eu mudar essa cor aí, porque... deixa eu pôr uma corzinha aqui mais chamativa. Acho que talvez o azul pegue melhor aqui. Vamos de preto. Bom, então aqui é o seguinte, ó, aqui você tem o núcleo da célula, tá bom? Então ela é uma célula eucarionte. Então você tem o núcleo aqui, ó, tá? E aí você tem as ramificações, né? O neurônio, ele consegue se ramificar bastante, tá? Ele pode ter centenas de ramificações como essa aí, tá bom? Bom, vamos avançar aí. Muito bem. E aí eu quero saber o seguinte, para que essas ramificações? Ele vai encontrar outros neurônios ou ele vai encontrar outras células, por exemplo, células musculares, por exemplo. Para quê? Mas antes de a gente discutir para quê, eu quero saber como será que é feita essa comunicação. Será que uma vai lá e encontra a outra e acabou? Então, ó, pode colocar aí na tela, isso. Então, você vai ter um neurônio pré-sináptico, né? Então, essa parte aqui está representando a pontinha de uma daquelas ramificações, tá bom? E aí, ó, quando chega aqui o impulso elétrico, ele vai liberar isso aqui. O que são isso aqui? São moléculas químicas, que a gente chama de neurotransmissores. Tá? Então, ele é elétrico até aqui, daqui para lá vai passar neurotransmissores, né? E aí vai prosseguir aí a informação, tá bom? Aí a gente tem que tomar cuidado, tem algumas coisas que alteram esses neurotransmissores aí, né? Podem fazer mal para a gente, dependendo da situação que a gente está vivendo naquele momento, tá bom? Mas essa estrutura toda, né, em que uma ramificaçãozinha de um neurônio encontra outra e em que libera esse neurotransmissor, toda esta estrutura é chamada de sinapse, tá bom? E um único neurônio, ele pode fazer centenas de sinapses. Então, olha só, um neurônio faz centenas de sinapses, aí se liga a outro neurônio que também faz centenas de sinapses, e aí a gente vai, a partir disso, vai montando aí o nosso sistema nervoso. O pessoal falou muito aí, né, lá na primeira questão sobre o cérebro. Olha aí que bonitão que é o cérebro. Aí realmente você vai ter muitos neurônios, na casa dos bilhões talvez, né? Mas a gente tem que lembrar
que sistema nervoso não se resume a cérebro, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Você tem o sistema nervoso central. Quem é o sistema nervoso central? Ó, agora eu vou usar o vermelho aqui, que o povo gosta que usa vermelho. Então aqui, ó, você tem o cérebro, tá bom? E você tem a coluna que em alguns livros vai estar espinhal, em outros vai estar espinal, tá? Então, esse é o sistema nervoso central, tá bom? Por que central? Porque ele está no centro do corpo. Pode voltar a imagem para mim, por favor. Ele está no centro do corpo, então é o sistema nervoso central, tá ok? Aí o que vai acontecer? Olha, para perceber se essa caneta aqui ela é lisa ou ela é áspera, eu vou ter um sensor aqui na ponta do meu dedo. E depois desse sensor, eu já vou ter um neurônio, que vai levar essa informação até a minha coluna espinal, que vai chegar até o cérebro. Esse neurônio que está vindo aqui para perto da ponta do meu dedo, ele faz parte do sistema nervoso periférico. Professor, o que significa periférico? Não quer dizer que é pobre? Não, né? Periférico quer dizer que mora longe do centro, tá bom? Que fica longe do centro. Então, ó, central, periférico, tá? Então aqui, ó, é o meu sistema nervoso periférico. Chegou na coluna, sistema nervoso central, tá bom? Dá até para fazer uma analogia com a rede telefônica, né? Sim. Aqui colocou a contribuição da professora Marilda, muito boa aí a analogia. Isso aí, obrigado, professor, exatamente. Então você vai ter a central, né, e vai ter as ramificações, perfeito, tá? Bom, então o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso autônomo é aquele que vai permitir que você viva, sem você ter que ficar pensando, pô, eu não vou falar do coração, porque o coração ele tem uma autonomia maior ainda, mas, pô, a digestão tem que ser feita, poxa, eu não tenho que ficar pensando nisso, né? O corpo está trabalhando, então, porque o sistema nervoso autônomo está ali também, tá bom? Perfeito. Então, vamos lá. Então, ó, sistema nervoso central, centro do corpo. Sistema nervoso periférico é que sai, né, do centro e vai para as periferias, né? Então, para as extremidades, tá bom? E o sistema nervoso autônomo nos mantém vivos. Perfeito. Bom, dito isso, eu vou falar bem rapidinho do sistema endócrino. Por quê, professor? É outro sistema já, tá? Por quê? Porque eles trabalham muito juntos. Então, né, para você ter ideia, a gente tem algumas glândulas. O que são glândulas? São tecidos aí que vão excretar coisas. Normalmente, essas coisas serão hormônios. E alguns, inclusive, neurotransmissores também, né? Como é o caso da adrenalina, etc. Então, olha só, você vai ter a glândula hipófise, que é o número 2 aí, essa aí é considerada a glândula mestra de todas as outras glândulas, tá bom? A pineal, ela tem outras funções, eu vou falar a principal da principal. Ela é responsável, por exemplo, por esse seu sentimento de vigília ou de sono, de adormecer ou ficar em vigília, glândula pineal. A tireoide está mais ligada à regulação do gasto de energia do seu corpo. Né? Por isso que se a pessoa tem a tireoide, tá? Tô falando, por isso que é a 3. Por isso que se a pessoa tem um problema na tireoide, todo mundo tem tireoide, tá? Se a pessoa tiver um problema na tireoide, ela pode, né, perder peso muito rapidamente ou ganhar peso muito rapidamente, tá bom? E aí vai depender se ela vai ter hipertiroidismo ou hipotiroidismo. O timo é responsável pela defesa do nosso corpo, tá? Ele é um dos responsáveis, né, por produzir aí algumas células da defesa do corpo, entre outras coisas. A suprarrenal vai produzir, por exemplo, adrenalina, né? Tanto que ela é chamada também de adrenal. O pâncreas vai produzir, entre outras coisas, glicose e glucagon, que está ligado ao controle de açúcar aí no sangue, gasto de energia também. E as gônadas sexuais, ovário e testículo, que estão ligados aí às características sexuais masculina e feminina, entre outras coisas. Bom, antes de eu prosseguir com esta aula, eu quero propor uma brincadeirinha. E aí, é assim, eu já dei essa aula antes, mas eu não estava aqui no estúdio, então hoje eu estou no estúdio. A ideia é a seguinte, essa brincadeirinha está proposta lá na página 122 do caderno do aluno, tá bom? Então, eu acredito que todos vocês que estão me assistindo já brincaram de morto-vivo. Vocês já brincaram de morto-vivo? Eu quero ver se eu consigo pegar o câmera hoje aqui, tá? Porque é assim, eu vou falar para você e eu vou fazer também, tá? Tô enferrujado. Se eu descer e não levantar mais, o Magno continua a aula aqui, tá bom? Então vai ser assim, morto agacha, vivo levanta,
Beleza? Eu vou fazer aí algumas vezes. Então vamos lá, presta atenção. Já separou os móveis aí? Então vamos lá, hein? Atenção. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Vivo. Aí, muito bem. Quero saber, coloca aí no chat se alguém caiu. A professora Ellen gostou aqui, colocou legal e tá brincadeira. É que não deu para vocês verem o câmera aqui. O câmera mais ficou meio a meio, é 50%. Muito bem. Gente, então a ideia, por que eu fiz essa brincadeira com vocês? Porque eu quero que vocês percebam quais foram os sistemas do nosso corpo que foram exigidos nessa brincadeira. Mas olha só, na verdade, a importância desse trabalho aqui é a gente perceber que são muitas situações, né? Então, por exemplo, eu posso ter um problema auditivo, mas só de ver o movimento. Então, eu posso estar usando, por exemplo, a minha visão, né? Eu não preciso necessariamente estar usando a audição. Então, os 5 sentidos como um todo, né? Se a gente faz essa brincadeira com mais pessoas, às vezes a outra pessoa influencia a gente, né? Então eu estou com a minha visão aqui periférica, aí eu falo vivo mais abaixo, aí o cara tende a baixar também, tá? Então a gente acaba usando praticamente todos os sentidos do corpo, né? Muscular, vocês falaram muito bem, mas aí a gente tem que lembrar que o músculo está sendo alimentado, né? Então tem o circulatório, está recebendo oxigênio, então tem o circulatório, né? Até tem aquela história quando a gente vai fazer exercício físico, para a gente tomar muito cuidado, né, com a respiração, não é isso? Tá bom? Então, assim, a ideia desta brincadeira é você perceber que a gente trabalha todos os sistemas. E é lógico, gente, que isso aí dá para explorar muita coisa, vocês professores aí, agora é com vocês, tá? Então o que a gente viu nessa aula tá aí, ó, a interdependência dos diferentes sistemas do corpo humano. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, o professor Magno vai dar o último recadinho aí. É isso daí, você pode colocar para a gente também o que você achou da aula. Essa habilidade, ela foi contemplada aí com interação e tudo mais. A gente pretendeu fazer da melhor forma e você pode também contribuir acessando aí, como eu disse, aí pelo QR Code, pelo link e tal. Fala o que você achou da aula, avalia que é importante a nossa aula para a gente ter esse feedback. A gente fica por aqui, mas tem mais aula de ciências para vocês com o professor Edjoel. Aguardem a próxima, novidades. Isso aí. Tchau, gente.